E foi. A gente está aqui com o Jean-Franck. Inclusive, é um nome bem interessante, que tem algumas coisas que eu quero perguntar sobre de onde vem o nome Jean-Franck. É um nome bonito. E Diferente. essa semana a gente teve aí várias pessoas nesse projeto, que é um projeto de entrevistas com desenvolvedores. A gente entrevistou o Ailton, que ele é do Cabo Verde. A gente entrevistou o Frista, que ele é da Guiné-Bissau. A gente entrevistou também a Alice, que é uma desenvolvedora de segurança lá da UFSC. E a gente tem aqui pela primeira vez no DevTalks um brasileiro negro, e a gente tem muita coisa para falar com ele. Jean-Franck, se apresenta aí, quem que é você? Primeiro, bom dia ao caríssimo parceiro de longa data, né? Feliz Dia dos Pais para todos. Hoje é Dia dos Pais aqui no Brasil, não sei se no cenário internacional também mas um forte abraço a todos os pais, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? De várias incertezas e com muita gente perdendo, inclusive seus pais. Então, acho que nada melhor para representar a força do que os pais, né? A força e a tranquilidade para a gente poder passar esse momento turbulento aí com muita esperança e se agarrar aí, principalmente nas questões familiares. Uhum. Então, bom, sou o Jean Franck, mais conhecido como Frank. O Jean Franck é uma honra dada a mim pela minha mãe. Eu tinha um amigo que chamava Gianfranco, que é um nome italiano, Uhum. e aí ela fez uma adaptação ali, colocou o Gianfranco e ficou o Gianfranco. Então, minha mãe me chama de Gianfranco quando ela tá brava e a maioria me conhece como Frank, outros me chamam de Gian. O legal desse nome é isso, tem 3 nomes em um. E aí dá pra brincar. Bom, tô com 39 anos, sou formado na área de análise de sistemas e há um tempo venho atuando com interação humano-computador, com Que massa. design de usabilidade e desenvolvimento de interface de usuário. Assim, que na verdade a minha imersão no UX e no UI é mais recente. Então venho de uma pegada mais teórica na área de HC, né? Interação humano-computador, ou HCI, como é conhecido na terminologia do inglês. Uhum. E é isso. Human Computer Interface. E você estudou aonde, Frank? Você fez a graduação? Você fez... Eu fiz a graduação em 2007. Eu me formei em análise de desenvolvimento de sistemas na rede Anhanguera, aqui no Brasil. Uhum. E aí, na sequência, assim, trabalhei em vários projetos na área de tecnologia, em pesquisa em tecnologia, junto ao CNPq. Uhum. E em determinado momento eu tive uma passagem pela Unicamp, mas mais como aluno especial e como participante compondo equipes de pesquisa, representando o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archa, que era no qual eu desenvolvi grande parte dos meus anos aí de bolsista CNPq. E estava já quase com o mestrado engatilhado num projeto muito interessante chamava multilinguismo e multiculturalismo no mundo digital, que era a ideia de trabalhar com povos originários e tal. Uhum. Mas aí, por questões econômicas, aí essa atual situação política nacional acabou cortando várias verbas de Uhum. bolsas, etc. Aí eu acabei interrompendo o processo de mestrado e aí fui para a iniciativa privada e fui trabalhar com outras coisas. E agora que estou retomando com um projeto bem legal, que daqui a pouco eu falo. E Uhum. aí, enfim, é isso. Teve um ataque muito grande, né, à universidade em si, principalmente para os cursos de humanas, que a gente acompanhou nos últimos tempos, Sim. que se questionava muito, será que é importante para o desenvolvimento de uma sociedade fazer, por exemplo, antropologia, esses cursos, né, e principalmente pelo questionamento do governo federal, ao fato de que esses cursos são vistos, né, por eles principalmente,
como cursos que estão mais ou menos que fazendo a cabeça do estudante Como, para virar exato. marxista, socialista. Vira uma. Eles criam uma narrativa de como se fosse algo para criar militantes de esquerda, etc. Mas, na verdade, assim, não passa da grande ignorância dessa gente que hoje ocupa o governo do Brasil. É uma gente pouco preocupada com o desenvolvimento do país, pouco preocupada até mesmo, assim, sem entrar nessa pegada de polarização política. É uma questão óbvia. Você precisa um país desenvolvido, ele é desenvolvido baseado na sua educação e naquilo que ele entende de educação e trabalho, a relação com o desenvolvimento de novas possibilidades. Então, a gente tem um cenário, por exemplo, onde a indústria brasileira é pífia. A representatividade no PIB da indústria brasileira, se eu não me engano, é em 8%, bem abaixo de 1980, para você ter uma ideia. Então, hoje a gente tem um cenário que a gente tem a estimativa de 20 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. A cada ano, a estimativa é que 5 milhões de jovens ingressam no mercado de trabalho, cujo qual não existe. E a gente sabe que os melhores empregos eles são derivados da indústria, do setor industrial. E a indústria puxa todo o processo econômico e desenvolvimento econômico de um país, né? Então, e as poucas indústrias altamente competitivas que a gente tinha no cenário internacional, por exemplo, a Embraer ou a própria Petrobras, elas foram dizimadas por uma ideia absurda aquela famosa a vaca está cheia de carrapato, aí você vai e mata a vaca em vez de cuidar e tratar dos carrapatos. Mas esse é o cenário da ignorância que o Brasil escolheu para rumos do país, sem projeto, sem ideias, sem rumo, só na base das ideias loucas e, enfim. A gente de se entender que o brasileiro estava um pouco meio que cansado, mas assim, no final das contas, uma grande maioria da população brasileira é alienada politicamente, ela é desconectada de uma ideia mais macro de se pensar como que se funciona a política, como funciona a economia, as relações da economia global com a economia nacional. Então, assim, isso é um processo, eu já dizia Darcy Ribeiro, né? A problemática da educação brasileira não é por acaso, é um projeto. E o país hoje, o Brasil, infelizmente, é um país largado na mão do rentismo, com uma ideia de virar uma grande fazenda, né? Então, a quinta economia global é cada vez mais deixando de ser a quinta e rumando ao fracasso. E aí, o que aconteceu em 2016, 17, quando a Dilma, em 16, no primeiro mandato da Dilma já começou a haver cortes na área de investimento em pesquisa. Na época, eu atuava no Centro Nacional de Referência e Tecnologia Assistiva, o CNRTA, que era um projeto do governo com foco em desenvolver o cenário e a indústria da tecnologia assistiva no Brasil. Que no último censo do IBGE constatou que 40 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e o Brasil consome muito ou deveria consumir uma quantidade razoável esse tipo de serviços e produtos, mas ele não fabrica, ele não desenvolve suas próprias tecnologias. Então, a ideia do governo na época era fomentar essa indústria através do setor científico e fazer esse vínculo entre as universidades, os centros de pesquisa com a indústria produtiva. E aí, quando foi entre o primeiro e segundo mandato do governo Dilma, já começou a haver cortes devido à questão econômica, né, o desastre que foi também a política econômica do governo Dilma. Aí, com o Temer, houve o corte geral, né, bolsas CAPES, bolsas CNPq, bolsa, inclusive, refletiu nas bolsas FAPESP, né, que é as fontes de fomento estadual do estado de São Paulo. Então, impediu vários projetos de terem continuidade, novos projetos que estavam já para ser aprovados foram cancelados. Então, muitos bolsistas, tanto bolsistas técnicos, que era o meu caso, e bolsistas
de pós-graduação, como mestrado e doutorado, tiveram seus projetos interrompidos nesse processo. Isso é um pouco para mostrar como que o Brasil se importa com o seu desenvolvimento científico, acadêmico, consequentemente com o seu desenvolvimento industrial, né? Então, é um cenário de terra arrasada. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Inclusive, você tocou nesse ponto, por exemplo, aqui na Espanha existe como se fosse uma instituição, né, que trabalha com também tecnologias assistivas, pesquisa e tudo isso. E eles têm, chama ONCE, a instituição. Sim, eu conheci um pessoal do ONCE, a gente teve um contato com eles num evento. Eu acho muito legal o trabalho deles e o que eles têm, o governo, eu imagino, eu não sei como que é a lei que libera isso para eles, mas eles têm como se fosse uma loteria a nível nacional, né? Para poder fomentar Exato, porque a loteria em si, quando a pessoa faz a compra, né, existe uma porcentagem ali que está indo para esse fundo e esse fundo permite realizar o fomento. Aí como é a gestão desse fundo, eu não faço ideia. Mas eu acho assim que realmente isso mostra que quando, né, um exemplo de um país que realmente é preocupado com a questão das pessoas com da deficiência. acessibilidade, exato. Exato. Então, e a acessibilidade em si, ela permite muitas coisas. Por exemplo, você pensar um simples banheiro, né? Um banheiro acessível, ele é grande o suficiente para permitir, por exemplo, que um pai, uma mãe, uma família entrem todos ali, pode trocar a criança numa rodoviária, facilita muito a vida. Mas um banheiro que ele não tem que ele não tem um espaço mesmo para receber todas essas pessoas, e o assistivo também nesse sentido, né? De realmente assistir a pessoa em todas as suas necessidades. Se você tem um bebê e você precisa de trocar uma fralda, você vai realmente precisar de uma tecnologia ou de uma infraestrutura que te apoie nisso. E eu lembro também, quando eu trabalhei com ensino de linguagem de programação para cegos programam, cegos usam computador, para quem não sabe. Inclusive, para quem não sabia disso, esses dois risquinhos que estão no meio do seu computador, na tecla F e J, esses risquinhos são os riscos que eles colocam o dedo para descobrir, né, onde estão o restante Exato, usam como referência. Eles também usam dois programas, que um é o JAWS, que é um programa que eles gostavam muito na época, porque tinha uma voz, inclusive os meninos diziam isso, né? A voz feminina do JAWS é muito melhor do que a do NVDA. NVDA, né? Era o nome do outro. NVDA, isso. O NVDA, que tinha uma voz mais mecânica, eles não queriam utilizar. E tem uma versão livre também, né? O Orca. Orca? Isso. Massa, vou marcar aqui. E a questão assim principal para a gente, que era de movimento de software livre, era que a gente tentava convencer o pessoal a usar o NVDA, porque era um software livre e tudo isso. Mas, enfim, contando histórias aqui. Essa área de tecnologia assistiva, você ainda está trabalhando com isso ou realmente depois que acabou? Hoje com os projetos, retomando alguns projetos da área de tecnologia, porque assim, que é um pouquinho da história, só para contextualizar. Quando eu quando eu saí do CTI, eu ingressei como um pesquisador colaborador do Multilinguismo e Multiculturalismo no Digital, que é uma rede tocada pelo CLE, que é o Centro de Lógica e Epistemologia da História da Ciência, da Unicamp, e coordenado pela professora Cláudia Vanderlei, que a ideia era uma rede com vários contatos de povos originários e povos tradicionais, tanto da América do Sul, quanto da África e da Europa. E a ideia era a gente criar uma rede de troca de informação, era uma rede baseada também numa ação da Unesco chamada MIL, que MIL significa, deixa eu lembrar aqui, Media and Information Literacy, que era o letramento em mídias e informação, né? Que é uma recomendação da Unesco, que a Unesco entende o quão é relevante fazer com que as pessoas se apropriem do processo da troca e da geração de informação, né? E das mídias capazes de suportar e transitar essas informações, etc. Então,
A gente tinha uma ação aqui no Brasil com uma etnia indígena chamada Paiter Suruí, é um pessoal de Rondônia, mais especificamente da cidade de Cacoal. E a ideia era a gente contribuir com eles no desenvolvimento da Universidade Indígena Paiter. Eles firmaram uma parceria com a Unicamp e a ideia era a gente contribuir nesse sentido. E aí o meu papel era ajudar eles a pensar entre a perspectiva indígena e a tecnologia. E aí daí que veio também essa ideia de aplicar conceitos de acessibilidade e usabilidade na questão do desenvolvimento das tecnologias, do se pensar o uso da tecnologia, né? Então se tornou extremamente relevante a ideia do IHC, né, da interação humano-computador, para essa ação. E aí eu fiz um bem bolado, comecei a escrever o projeto de mestrado baseado na minha participação nesse projeto. E aí tinha como orientação, estava conseguindo como orientação a participação da professora Maria Cecília Baranauskas, que é uma das grandes referências aqui no Brasil para a área de interação humano-computador. E aí acabou que teve essa questão econômica, né? Não consegui bolsa para poder tocar, continuar o projeto. E me desliguei do projeto e fui trabalhar na iniciativa privada. Uhum. Fui trabalhar com uma empresa que desenvolvia projetos na área de robótica educacional. Uhum. Então, usavam os kits da Lego e tal, desenvolviam uma espécie de produto e oferecia para as escolas. Hoje é uma das maiores do Brasil nesse segmento. E é uma empresa, inclusive, aqui do interior de São Paulo, de Sorocaba. E aí depois eu fui fui convidado a trabalhar na Fundação Bradesco, que é a escola do Bradesco, né, vinculado ao banco, mas é uma fundação sem fins lucrativos. A ideia era ser... formato daquele... O Itaú também tem alguma coisa assim, não O tem? Itaú, que hoje é o Instituto Unibanco, é um pouco diferente, porque o Instituto Unibanco, pelo que eu sei, ele foca em projetos para desenvolvimento educacional. Então, desenvolvimento de livros, de formação de educadores, etc. Já a Fundação Bradesco, é uma escola mesmo, é uma rede de escolas. Então, você tem aproximadamente 40 escolas espalhadas no Brasil, e aí as crianças estudam lá em meio período, algumas escolas em período integral, uma que eu sei que acho que é no Cerrado, no Centro-Oeste, eu não lembro qual a cidade. E é uma escola mesmo, então a criança tem toda a infraestrutura para estudar, alimentação, uniforme, material e etc. E aí eu fui convidado para trabalhar como orientador pedagógico da área de tecnologias educacionais. E aí acabou que teve uma questão lá também e eu não consegui desempenhar esse papel e fui designado para fazer uma outra função, mas de caráter administrativo. Isso me afastou um pouco, me frustrou bastante, que me afastou daquilo que de fato é minha área de formação, de conhecimento. Mas como a gente precisava trabalhar, né, tem família, etc. E eu continuei tocando até que surgiu nesse meio tempo a ideia de um parceiro, inclusive, que a gente tem em comum. Para mim é uma das grandes referências também. Inclusive, é a pessoa que me colocou dentro dessa perspectiva, me ajudou a enxergar essa perspectiva de escolha profissional, que é o Rafael vulgo Banto Palmarino. Ah, o Rafael. A gente chama ele de Banto sempre, né? Mas Banto, eu acho que é Rafael Gomes, alguma coisa assim. Rafael Gomes, exato. O Banto Palmarino. Banto Palmarino. E aí, que é um amigo de longa data, uma puta referência, inclusive o meu primeiro contato com tecnologia, de fato, assim, sem ser só como usuário, e com conhecimento na área de software livre foi com o Rafael, naquelas imersões que tinha ali no Centro Comunitário da Vila União e junto com a Casa de Cultura Tainã, até inclusive que possibilitou que a gente se conhecesse também. A gente instalava lá, fazia aquelas instalações de software livre em máquinas doadas e tal. Isso, era muito legal essa época, cara. Instalava acho que era o Calango. O primeiro sistema operacional livre que eu tive contato foi o Calango.
Aí depois a gente começou a usar Debian, enfim. Aí, Isso. Teve Kurumin, teve é. essa E conexão. aí, recentemente, o Palmarino estava com algumas ideias de criar algumas ações voltadas à tecnologia. Ele trabalha na área, acho que, de desenvolvimento web. E aí surgiu a ideia de criar uma associação chamada MH Lilab, cujo foco é atuar como uma espécie de cooperativa de desenvolvedores negros Uhum. e para desenvolver projetos de tecnologia com caráter comercial, Uhum. seja, qualquer qualquer perspectiva, seja comercial, seja alguma ação específica. E aí a gente está agora com o primeiro projeto, desenvolvendo o primeiro projeto, isso me deixou bem entusiasmado, e aí colocou inclusive para voltar a estudar, e aproveitei esse período de quarentena também, que eu já em casa, para poder voltar a estudar, voltar a se atualizar e colocar em prática aquilo que a gente já tem de bagagem, né? Enfim, desenvolver algo que de fato faz sentido para mim na perspectiva profissional. O MH Lab, então, hoje é uma ação que tem um grupo de desenvolvedores negros. Inclusive, a gente está na busca de novos participantes, também uma galera que estiver interessada, principalmente mulheres, que é a Uhum. dificuldade de achar as meninas aí para somar junto nessa perspectiva. Então, inclusive, já que você tocou nesse assunto, uma pessoa legal seria a Alice, né? Sim, Depois eu acho legal. que eu vou dar um toque para ela e passar o Fazer contato. essa ponte é importante. Eu acho super legal. E aí a gente começou a desenvolver essas ações e aí vai naquilo que você me perguntou, que é se eu ainda estava atuando com essa questão da acessibilidade e tal. E aí, nesse projeto em si, eu estou colocando conceitos de acessibilidade no desenvolvimento da ferramenta, que é uma plataforma focada a colaborar com candidaturas de pessoas negras. Uhum. É uma iniciativa aí com os parceiros e a gente está desenvolvendo essa tecnologia. Candidatura se diz de trabalho, não tipo, sei Não, lá. candidaturas de políticas, De, candidaturas. É, entendi. Tipo, a pessoa tentar ser um vereador, um deputado. exato, até para criar a rede, etc. É uma ferramenta que possibilite o engajamento Uhum. de militância, de pessoas que se identificam, né, que queiram se engajar na vida política no sentido de participar, até mesmo de cobrar depois os seus vereadores, deputados, prefeitos, seja lá o que for. Abrir um canal de comunicação. Isso, e é o nome da ferramenta, acho que eu até posso falar, Uhum. adiantar, é Votos Negros Importam. E aí a ideia é Legal. justamente é que assim, chegou à constatação do quão candidaturas negras são um pouco preteridas em relação aos quadros dos partidos políticos no Brasil. Sempre são as que recebem menos financiamento do fundo eleitoral dos partidos e as que têm menos aporte. Então a ferramenta ela fica com a ideia de potencializar essas iniciativas Infelizmente, e de né? fazer essa ponte, né, entre as pessoas de fato e que as pessoas identifiquem um candidato, alguém que possa representá-las e que possam fazer parcerias no sentido de que é um conceito que o Brasil está aparecendo no Brasil e na Espanha já foi até mais forte, até pela história anarquista que a Espanha tem, etc., né, das comunas e etc., que é a questão das candidaturas coletivas e tal, e é algo que está surgindo bacana aqui no Brasil. E aí a gente espera que essa ferramenta possa colaborar com isso, e a ideia é usar todo o conhecimento que a gente pode utilizar para essa questão da usabilidade, né? E aí também pensando no caráter da acessibilidade, que a gente acha extremamente relevante que a ferramenta tem esses princípios no seu desenvolvimento. Isso conecta com mais gente e ainda mais nesse cenário, né? Se a gente olhar, assim, eu não tenho números, mas pode ter certeza, quem tiver os números e quem quiser ir procurar e saber dos números, vai ver que o número de negros ou negras dentro, né, da política, como senadores, como, enfim, governantes, a gente nunca teve um presidente ou presidenta negra no Brasil. Então, é um pouco absurda a situação que a gente vive, dado que a maior parte da população, pretos e pardos, né, formam mais de 50% da população brasileira. A Exatamente. gente tem mais do que a gente deveria mais do que ter direito a ter representatividade de pelo menos 50 ou
mais por cento do conjunto de políticos. E a gente não tem. Então, eu acho que é uma mudança que talvez essa ferramenta pode colaborar. Eu queria entrar aqui num ponto contigo. Bom, uma vez, eu acho que, eu não me lembro bem qual foi a linguagem, mas você começou a me dar umas aulas lá na época do CRG. Python. De Python, exato. Eu acho que tinha até na época, acho que a Nokia, eu tinha um Nokia, eu adorava. Você usava um Nokiazinho com tecladinho e tal. Isso, E65, não lembro, Isso, mas um E67. E65, né? Aí eu lembro que eu tinha também um PDF que eu acabei imprimindo, que era de como programar em Python. Só que tipo, eu tinha muita dificuldade. Eu fui aprender mesmo a programar quando eu fiz orientação a objetos na graduação. Antes, aquela época, era sempre... na verdade, eu posso dizer que eu flertava com o conjunto de palavras reservadas de uma linguagem, mas eu nunca cheguei a programar mesmo, eu não entender conseguia. a questão lógica, né? Exato. E era uma das coisas que você me dizia na época. Hoje em dia, assim, das linguagens que você chegou a programar, qual que ficou assim na sua memória como uma linguagem que você curtiu? Python. Python mesmo. Eu mexi com Java também, mas eu acho Java um saco. Recentemente eu andei estudando o Swift, que é uma linguagem específica para o desenvolvimento de iOS, né, e sistemas da Apple. C, dei aula de C, etc. Mas Python para mim é a delicinha é o suprassumo ali. E é uma linguagem, agora tem um hype, né, do Python tá no hype. Se eu não me engano, esse ano, que foi em 2005, esse projeto, que a ideia desse projeto lá no projeto Casa Brasil era ensinar a molecada a programar e tal. E ele chegou a flertar também com o Ruby on Rails também, que era bem simples. Mas aí mexeu com Python um bom tempo. E aí o Python para mim é uma linguagem muito poderosa, não só para mim, né? Enfim, a gente vê que hoje a maioria das pessoas, hoje a maioria dos programadores usam Python de certa forma em seus projetos. Aí teve um hype muito grande, inclusive foi o software que aquela pesquisadora ela desenvolveu um softwarezinho para poder reproduzir a foto daquele buraco negro. Eu esqueci o nome dela, muito importante a gente falar. Isso, tem um meme dela, né, assim, tipo, com a mão na boca, quando ela vê, né, o resultado. E aí ela utilizou Python para poder, ela e a equipe lá, para poder processar a imagem e, enfim, a gente ter o resultado daquela, que é um grande marco da história da ciência. Da ciência, que é Cat Bauman, é o nome dela. Bauman. Exato. E aí, Python é uma linguagem, além de ser simples, é uma linguagem muito poderosa. Hoje é utilizada grande parte no desenvolvimento de ações, de projetos voltados à análise de dados, né, data science, etc. Eu tenho usado Python aqui porque eu fiz 2 disciplinas em que eu utilizei Python para análise de dados. Um deles foi com mineração web. Então, por exemplo, peguei dados do Twitter e aí fiz um mapa mostrando os tweets que tinham geolocalização, por exemplo. Também fiz uma nuvem de palavras, mostrando as palavras que foram mais utilizadas, tipo lockdown. E por aí vai. E também utilizei para machine learning. Tem uma disciplina de análise de dados, né, de inteligência de máquina, que foi muito interessante. E aqui sempre são 3 professores, né? Então a gente começa depois vai para outro, depois vai para outro. E foi muito legal. Um dos professores chama-se Montanhês, e o Montanhês ele mostrava para a gente ele utilizava o Colab, que é um tipo de Jupyter Notebook, que você entra lá e consegue ir fazendo código e colocando Markdown no meio do código, né? Dá para você documentar. Foi bem bacana. Depois, só teve um professor que trabalhou com dados exploratórios, ou análise de dados exploratórios, com os táxis de Nova York. A gente fez uma análise
do tempo que demora, a média e tudo isso, com informações disso, usando R, por exemplo. Mas, em Uhum. geral, a maior parte dos projetos usam Python para bastante coisa. Apesar de eu ser assim, eu ganho meu pão com JavaScript, eu admiro muito Python e, né, consigo fazer bastante coisa com Python. Como com Python, com PHP, com Java, com Sim. C, qualquer coisa. Atualmente, o que Isso é surgir, a importante. gente está escrevendo código. É, uma, uma coisa que eu achei interessante, você falou da Cláudia Vanderlei. Eu acho que eu me lembro dela. Ela tem um cabelo bem enroladinho. Isso, exato. É ela, É né? a Cláudia é uma pessoa fantástica e é uma grande pesquisadora brasileira. Ela tem uma contribuição muito importante nesse olhar da, da emancipação dos povos originários, né? E aí esse projeto multilinguismo, multiculturalismo, ele ainda existe, ele ainda é desenvolvido. Inclusive os PyTer conseguiram implementar a ementa de cursos, a ementa das disciplinas que vai criar o primeiro curso de especialização em conhecimento PyTech, que consequentemente depois vai virar a Universidade PyTer Suruí. E Uhum. ela tem uma contribuição extremamente relevante na preservação da língua desses povos, na questão da conexão entre esses povos, do conhecimento desses povos, etc. Esse projeto ele tinha esse viés, assim, tem esse viés. É uma pessoa, hoje ela é uma pesquisadora permanente do CLE, né, do Centro de Lógica e Epistemologia, e é uma pessoa fantástica. Como pessoa, assim, Ela é maravilhosa mesmo. eu até Assim, eu suspeito para falar. tive, acho que a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e para mim foi tão bom, assim, sabe quando a pessoa, só o jeito dela falar, ela já transmite uma calma. É, Os papos são maravilhosos, sempre com muito conhecimento, com muita clareza e te ensina, realmente te ensina. exato, e Só ela também se tornou claro. uma das referências para mim aí nesse cenário. Inclusive, o que me motivou bastante na busca dessa ideia da pós-graduação, né, do mestrado e tal. E, infelizmente, a força maior acabou não rolando, mas, de certa forma, é uma pessoa que contribuiu muito para mim nesse sentido. Me ajudou bastante Não aí. rolou, mas vai rolar, pode ter Vai certeza. rolar, não, com certeza. Esse Vai, negócio não tá tem que. parado, não. A gente vai continuando, vai tentando. É, bom, outro ponto, cara, é a questão do hip hop. Eu lembro que você tinha um pé nisso aí, não tinha? Tinha. Assim, a minha entrada nos movimentos sociais, que aí consequentemente me levaram ao movimento software livre, foi Uhum. através do hip hop. É, eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo, nasci na Zona Oeste, cresci entre Zona Norte e Zona Oeste, região da Freguesia do Ó, depois morei num bairro chamado Perus, e vim para Campinas em 2001. E aí meu ciclo de amizades aqui na cidade de Campinas foi o pessoal do hip hop, foi aqueles que eu tinha mais identificação. Então, aí fiz parte do movimento hip hop, que era o Fórum do Hip Hop do Interior Paulista. Na época, o hip hop tinha uma atuação política muito relevante no cenário nacional, né? Você tinha aqui no Brasil o Fórum do Hip Hop do Interior, você tinha a CUFA no Rio de Janeiro, que atuava muito forte também, Central Única das Favelas, né? Tinha uma atuação muito forte no hip hop também no cenário do Rio de Janeiro. Você tinha o MOB, que é o Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro, que tinha um foco muito relevante e ações muito relevantes no norte e nordeste do país, principalmente aqui a região do Piauí, Maranhão, que era encabeçado por uma grande figura que já não está mais aqui com a gente, que é o Preto Góes, o pessoal do clã nordestino. Enfim, e nessas andanças, né, de fóruns e ações voltadas ao hip hop, fóruns sociais, etc., que eu me formei assim como jovem adulto, né? Uhum. Então sempre tive uma ligação muito grande. E aqui em Campinas atuei com um projeto de que era um projeto com um pouco paulo freirista, assim, que era a ideia era de educação integral. Então, na época do governo Toninho Isalene, em Campinas, eles tinham um programa que abria as escolas em tempo integral. Então, num período as crianças tinham as aulas normal, no outro período eles tinham várias atividades culturais,
e educacionais. E uma delas era as oficinas da cultura hip hop. Então a molecada tinha dança, né, com foco no hip hop, tinha o grafite, e eu atuava com rap, né? Eu atuava com a questão da rima e das letras. E tive grupos de rap também, mais jovem, enfim, sempre tive o pé, não só o pé, mas as mãos, o vocal, a cabeça para o rap e para o hip hop. Então me formou meu caráter isso, me formou quem eu sou hoje como homem, a minha perspectiva como ser humano também tem grande contribuição do movimento hip hop e da cultura hip hop na minha vida, assim, é fundamental. Foi muito bacana porque o Frista, esse grande amigo meu, a gente morou juntos, estudamos na Federal de Santa Catarina. O Frista, ele veio da Guiné-Bissau. E desde lá ele tinha essa coisa do hip hop. E ele foi para Teresina começar o curso lá. Depois que ele foi para a UFSC. Então em Teresina ele chegou até a gravar um CD com os caras. Ele tem um CD. Espera aí que eu vou pegar o CD aqui. Ó, eu tenho aqui na sala, sempre tá lembrar, né? Bacana. Masta Free é o nickname do jovem. E isso é muito interessante, porque eu tenho sentido que todo desenvolvedor, ele tem... Eu vou usar a palavra hobby, mas é algo que consolida sua cultura além da família. Alguma coisa extra além da família, da escola, por exemplo, Sim. acaba formando a gente. Eu passei pela Casa de Cultura Tainã, como você bem sabe, para mim a Casa de Cultura Tainã é a coisa mais linda do Sim. mundo, tudo girava em torno daquele espaço, a gente praticamente morava naquele espaço, né, cozinhava, Sim, fazia tudo. exatamente. Era assim, foi uma escola, praticamente foi uma universidade, passar 4 ou 5 anos lá. Não tem como não ter me mudado. E eu vejo que isso é algo mais comum do que as pessoas imaginam. Quase todo mundo passou por algum lugar ou está passando por algum lugar. Exatamente. Das pessoas que eu... Principalmente quando a galera é mais periférica, né? Isso. Eu acho que na verdade eu encaro como portais para de fato para a compreensão do mundo, assim, para nos livrar um pouco da alienação, para nos dar referência, porque as condições sociais elas tornam muito difícil essa questão da perspectiva para o algo a mais, né, do que só aquilo que está na sua frente, né, para essa questão existencial, para sua compreensão de mundo, de vida. A gente acredita que assim, algumas famílias mais pobres elas têm isso como referência dos mais antigos, né? Mas não é um cenário que é raro assim, não é tão comum. Deveria ser, antigamente até era, mas de um período da história do Brasil não foi tão comum devido à fragilidade dos núcleos familiares, né? Então a referência a gente acaba encontrando nesses grupos, né? Nessas ações, esses movimentos ligados à cultura, que são coisas que atraem a gente quando é jovem, né? Assim, essa militância, etc. Então acredito que por isso que traz a galera para essa perspectiva, assim, né? De vida, de mundo e de você olhar o seu dia a dia e a sua vida de uma forma diferente do que só viver, do que só, né, instintivamente estar ali no dia a dia, sobreviver e etc. A gente, inclusive, para nos dar, que é aquilo que são portais que nos levam a ter esperança, eu acredito, né, de esperança de ser alguém diferente, né, daquele cenário todo, que não é o meu caso, eu tive uma família até uma estabilidade de classe média baixa, né? Mas meu pai era um negro que veio da Bahia, do estado de São Paulo, muito jovem, trabalhou muito e até tinha uma estabilidade. E minha mãe também, uma pessoa muito forte, com muita filha. Então eu tive até um núcleo familiar legal. Mas a maioria dos meus amigos, das pessoas que eu convivia ali no dia a dia, não tinha isso. Então acaba encontrando dentro desses movimentos, desses espaços que é um cenário diferente, por exemplo, para a galera que é de classe média, é um outro contexto, uma outra relação. Os periféricos, eles, a forma de conectar com o mundo são através desses portais que, infelizmente, estão cada vez mais escassos também, né? Muda, as coisas mudam.
enfim. Sim, cada vez eles estão, assim, as casas de cultura, desde não sei de que década que começou, elas começaram a fechar. Chegou um momento, eu acho que só tinha Tainã e mais alguma, que eu acho que era não era São Bernardo, tinha um outro bairro, uma outra vila que tinha uma casa de cultura ainda. Mas depois começou uma nova onda, que surgiu, por exemplo, a Fazenda Roseira, surgiu o CRJ, tinha o Herbert de Souza. O Herbert de Souza sempre trabalhou com essa coisa. Cursinhos pré-vestibulares, né, Né? de emancipação educacional. Os caras teve um trabalho muito relevante na periferia de Campinas. Acho que muitos dos estudantes que entraram na universidade, eles entraram a partir desses cursinhos. Havia bastante cursinho em Campinas. Tinha o cursinho do sindicato, né, que eu estudei um tempo lá, e teve também o Herbert de Souza e mais alguns cursinhos que eram populares, como as pessoas chamavam. Esses cursinhos populares, às vezes, não tinham nem infraestrutura, não tinham espaço, tinha que ir para Não, tinha. escola, Era um procurar. pouco meio que auto-organização, né? Era um Era movimento, bem micro-movimento anarquista. era bem autogestionado todo o processo. Os Exato. estudantes da Unicamp que tinham interesse em conectar com essas comunidades iam atrás. E muitas vezes era bem interessante que eles chegavam na comunidade e tomavam uma porrada, né? Porque eles não sabiam o que a comunidade precisava e às vezes a comunidade realmente não estava nem um pouco interessada no que eles estavam propondo. Então, sempre Exato. ocorria um Esse choque choque. É. cultural de vários sentidos. Sim. Isso foi importante, porque trouxe maturidade, faz parte do processo de aprendizagem, né? Uhum. Isso foi relevante. Acho que todos esses desafios não foram à toa. Pois é. Acho que o que eu queria agora focar é no tema do Black Lives Matter. Uhum. Por quê, cara? Assim, a gente vê que foi uma atrocidade o que fizeram com George Floyd, eu acho que é o nome do Uhum. senhor que foi praticamente assassinado na frente das câmeras nos Estados Unidos, sem ar, não podia respirar, e o policial com acho que o joelho, né, no pescoço do George Floyd. E, assim, nos Estados Unidos tem acontecido muitas mortes, só que no Brasil também acontecem essas mortes há muito tempo, mortes inclusive Sim, de crianças no Rio de Janeiro, mortes exatamente. em São Paulo, e preconceitos como recentemente a gente viu o entregador do Uber que teve que lidar com um cara falando assim, você nunca vai ter isso. Isso no Brasil é mais comum. Foi bem absurdo isso. Inclusive deram uma moto pro cara, já fizeram uma vaquinha para ajudar ele, juntou acho que R$ 140 mil pro cara. Enfim, as pessoas já não suportam mais o racismo, elas não aceitam mais o racismo, Sim. e não é só no Brasil, elas não aceitam o racismo em nenhuma parte do mundo. E elas têm demonstrado isso, mas o racismo ele continua, ele persiste, ele perdura. Como você olha para toda essa realidade? O que você tem para dizer assim para um jovem negro da periferia que quer também crescer, estudar, que às vezes tá dividido entre trabalhar numa Sobreviver, né, e estudar. ou estudar ou é Às vezes super o cara difícil quer lutar, estudar, mas não tem nem o que comer em casa, né? Tem esse detalhe. comer arroz puro, né, cara? Puta que pariu. Então, assim, a minha visão em relação a isso, eu também vivi um pouco com essa história de estar nos movimentos sociais, estar no movimento hip hop. Então, eu vivi um pouco do movimento negro também na minha formação, né? E como negro, nada como a vida para nos ensinar. Assim, hoje tem um pouco mais nós temos um pouco mais como foi, constrangimento, né, das pessoas e tal, devido à questão midiática que se dá. Mas eu não acredito tanto que seja por uma questão de caráter mesmo, assim, por uma questão de entendimento de que isso é hediondo. Então, tanto que eu tenho uma ideia muito específica com relação a isso. Por exemplo, eu acredito que nós negros, a gente não tem que buscar igualdade social. A gente tem que buscar o nosso, a gente tem que buscar a emancipação. Que é mais ou menos o que o povo judeu fez. O povo judeu, durante muito tempo, né, na história recente da humanidade, sem contar a história antiga, mas a história recente, foi perseguido, né, durante o início do século XX. Também já era um pouco meio que estigmatizado na Europa, em vários lugares na região
do leste europeu, e eles buscaram emancipação. É aquela história, se tu não vai me respeitar de forma natural, você vai me respeitar me temendo. E aí é isso. Os caras hoje ainda têm as estruturas econômicas, bélicas e etc. Enfim, Inclusive, eles são um dos países que eu acho que tem mais desenvolvimento em tecnologia. A Google tem lá exatamente. na Tel Aviv, é o nome da Tel Aviv. capital. Uhum. Eles têm polos de tecnologia lá em Tel Aviv. Eu vi A uma Google, matéria que se não me o engano. investimento do Estado israelense em ciência e tecnologia gira em torno de US$ 1 bilhão por ano de dólares. É muita grana investida e assim, eu acredito que os negros deveriam caminhar para essa perspectiva. A grande dificuldade é que os judeus, assim, ao meu ver, os judeus eles têm um ponto de ligação, que é a religião, né? O negro não tem esse ponto de ligação, a não ser a cor. Entende? A identificação com o outro, aquele senso de coletivo e de se fazer parte de uma família maior, não está presente no negro. E não só por culpa dele, devido às questões racistas da sociedade brasileira ao longo do tempo, ou das sociedades ocidentais, né? Mas o negro ele não tem um senso de coletividade como outros povos têm, porque eu acredito que não tem essa questão do ponto em comum. Então a gente fica perdendo muito tempo no desvio de foco com umas bandeiras que não necessariamente são nossas, percebe? É, é, então buscar igualdade, por exemplo, a questão das cotas é extremamente relevante para a história do país, para a reparação histórica. Mas eu sempre me pergunto por que a gente não tem as universidades pretas aqui no Brasil, por exemplo? Né? Por que a gente não tem, existem algum caso de racismo específico que rolou e blá blá blá, numa empresa que a pessoa foi discriminada e aí a galera faz um auê e tal. Eu falo, por que não tem empresa de gente preta? Para empregar gente preta do jeito que a gente tem que achar. As escolas negras, para ensinar a cultura, ensinar a educação e a perspectiva de mundo negro. É isso, é emancipação. Então, a gente não tem que buscar igualdade, a gente tem que buscar o nosso. Percebe? E eu falo com isso com muita tranquilidade, porque eu sou filho de pai negro e mãe branca. Então, mas assim, o que diz é o tom da pele. Percebe? Então, para mim, a única saída é a emancipação. Então, emancipação intelectual, econômica, e por aí vai. Percebe? Então é importante, por exemplo, ter negros em universidades relevantes como a USP, como a Unicamp. É importante isso, de fato. Mas sem um projeto de uma ideia coletiva, não sei, fica tipo meio que... É igual que você citou, a gente ainda tem crianças negras morrendo. Eu nunca vejo criança branca sendo baleada. E não que eu deseje isso para uma criança branca. Mas eu não desejo isso para criança nenhuma, principalmente negra. Esse problema é que é só com os negros. A criança está dentro de casa e toma um tiro de fuzil, né? A gente teve um caso muito sério no Brasil aqui também, que foi o massacre da Cabula. Mais de 16 jovens negros assassinados de uma vez pela polícia militar no estado da Bahia. Nós temos no norte e no nordeste um massacre. E cada vez mais jovens negros sendo não só massacrados, mas fazendo parte do contingente do crime organizado brasileiro. Percebe? O descaso é esse. Essa é a questão. Então a violência, essas agressões e tal, isso sempre existiu. A questão é que agora todo mundo tem um telefone para ficar filmando, colocando na internet e fazer esses massacres virtuais que a galera faz. Mas eu não vejo uma pauta muito relevante. Por exemplo, recentemente nos Estados Unidos tiveram um presidente negro e ainda continuam sendo massacrados e mortos pela polícia. E lá eles são minoria. Aqui nós somos a maioria. Percebe? Então, assim, enquanto não nos temer, eles não vão liberar espaço. Porque o que mantém o privilégio, a estrutura da sociedade como ela é justamente essa opressão, é justamente essa desigualdade. Percebe? Então, uma das formas é a emancipação, né? Por exemplo, recentemente eu estou ajudando o pessoal da Educafro, que é um projeto focado em possibilitar a emancipação educacional de jovens negros e tal, com bolsas, com cursinho pré-vestibular e tal. E eu estou numa iniciativa de fazer aproximação com empresas, principalmente empresas de tecnologia, para conseguir viabilizar vagas de emprego para jovens e desenvolvedores
negros, etc., nessas empresas. O problema é que você já tem um déficit de achar profissionais devido ao cenário educacional brasileiro, que dirá com os negros. Então, acho que o foco agora é desenvolver ações e projetos que possam trazer essa emancipação e, principalmente, achar esse ponto de ligação para criar esse senso de coletivo. Entendeu? Eu vejo muito isso. Iniciativas como a Black Lives Matter são importantes, essa revolta ela é importante, mas essa revolta não canalizada em um projeto, em uma ação mais estratégica de emancipação do povo negro, eu não sei se a gente vai conseguir grandes avanços. O que eu ia colocar para ti também é essa questão de que o brasileiro ele parece que ainda não percebeu. Eu vejo muitas vezes pessoas que têm um tom de pele um pouco mais claro, quase próximo ao branco, que ele não percebe que muitas vezes ele não vai ser considerado por uma pessoa branca como um branco. Independente dele achar que ele pode ser mais aceito ou de ter um espaço. E isso cria também muitas divisões, né, dentro da população negra no Brasil. As pessoas que não são brancas, elas não são brancas mesmo. E aí elas são tiradas para um lado que seria o negro. E aí Exato. o que eu vejo é que esses pretos e pardos, vamos lá, né, segundo o IBGE, eles têm uma relação muito grande por conta de mortalidade infantil, né, nascidos vivos, e por aí vai, né? De acesso à educação, acesso à saúde. Todas essas estatísticas mostram que essas duas populações são muito parecidas, estatisticamente falando. E é muito difícil para uma população que ela tem pouco acesso à educação, você falar, olha, estatisticamente a gente é igual, tá? Eu acho que é o que fode. É o que fode. Olha, estatisticamente falando, a gente deveria ser um grupo, beleza? A gente é um grupo, na verdade. Ou a gente deveria se unir para conseguir lutar pelos nossos direitos, para ter mais acesso. Então vai demorar, porque é um problema educacional. Vai demorar, acho que muito para as pessoas caírem na real de que a gente, como grupo, seria muito mais forte. E olha que a gente tem condição de definir o presidente do país, definir todos os senadores, todos não, né? Uma porcentagem grande dos senadores, ou a maioria deles, definir a maioria dos deputados, isso nos estados, nos municípios, né? Definir assim a política nacional, e a gente não está fazendo isso. Enquanto isso passa muito também, Murilo, pela falta de referências, né? Que acho que uma das grandes tristezas que a gente tem é a falta de grandes referências. Não sei se é porque também a mídia também tenta apagar o tempo todo, a mídia que eu falo assim, né, não só a TV, mas enfim, todo o sistema midiático. Mas, por exemplo, recentemente eu tive contato com esses tentando ter contato com esses jovens negros e tal, que são colocados mais numa perspectiva de se identificar com a tecnologia e tudo mais. Aí quando eu pergunto para eles se eles conhecem MH, que é uma das maiores referências negras e africanas da computação mundial, hoje se a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, sistemas integrados, computação em nuvem, caramba, ele se dá o projeto e as ações de estudo desse cara, que é um nigeriano e tal, a maioria da galera não conhece. Eu já ouvi falar por conta do Banto Palmarino, pra você ter uma ideia. Foi a primeira pessoa que me falou sobre o MH. Então, mas aí a culpa não é nossa, não é minha, não é sua, que não conhece, não é do jovem que não conhece o MH ali. Percebe? A gente não tem um projeto de fortalecimento de referência. A referência da molecada vira esse bando de boçais, né, mano? Tipo, uma galera vazia, youtubers e blá 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 e tal, que é essa nova modinha, e aí eles acabam se identificando com essa coisa, ou com o funk, assim, com todo respeito ao funk e a cultura periférica, mas, enfim, tipo, percebe? Sem muita profundidade, então falta referência. E o fato de não ter essa referência facilita isso que você está dizendo, esse não reconhecimento. Por exemplo, muitas das famílias onde tem negros tem pardos. A família da minha mãe é constituída assim. Meu avô branco, meio pardo, e minha avó negra, e aí tiveram 17 filhos. Desses 17 filhos, alguns negros, outros brancos. Percebe? Mas todos têm algo em comum, são nordestinos, pobres, periféricos e tal. E aí tem isso. E é aquele famoso ponto, né? É mais fácil dominar quando está fragmentado.
né? Para conquistar. Essa foi uma das entrevistas mais interessantes que passaram por aqui, A Frank. gente falou um pouco Realmente, de dev, a gente, a mas gente foi legal. É. Então, mas eu acho que isso é o legal, que as pessoas que são desenvolvedores, principalmente porque, vamos e convenhamos, a gente está falando de DevTalks e o nome está em inglês e não sei o quê, mas, gente, olha para minha cara, olha para as pessoas que vêm para cá. Na boa, a gente está fazendo uma discussão aqui que também passa por sociedade, porque a sociedade influencia a tecnologia influencia a sociedade, existe realmente uma relação, como se fosse um tecido sem costuras, entre ciência, tecnologia e sociedade. Não tem como, é inseparável, e a gente tem que discutir. Não tem como você pensar, por exemplo, eu peguei com a Alice, a gente estava discutindo, por exemplo, um pouquinho do Facebook, né? Pô, o que os caras do Facebook fez com os dados das pessoas? Eles não fizeram nada com os dados das pessoas. A única coisa que eles fizeram foi permitir que empresas como aquela, não sei o que, Cambridge Analytica, conseguisse utilizar um programinha ou vários programinhas bobinhos que as pessoas clicavam, tipo, você é cachorro ou gato? Aí você, beleza, vou clicar. Acesso a todos os seus dados, a Cambridge Analytica conseguia pegar todos esses dados e começar a fazer, enviar informações para as pessoas para que elas tomassem decisão. Por exemplo, a presidência, ou então uma propaganda que mostraria se ela é a favor ou contra o uso de armas. Exato. E aquilo dava muito dado para eles analisarem, para eles entenderem como era o posicionamento do norte-americano. Isso ajudou na eleição do Trump. E, com certeza, né, dado que esse movimento da direita mundial ajudou também na eleição do Bolsonaro no Brasil e do outros caras aí na Europa. Países aí na Europa, na França também teve. O que eu vejo assim é que a tecnologia, enquanto a gente pensar que ela é apenas ela é apenas lé e cré, como uma vez eu até cheguei a discutir com o professor em sala de aula, algoritmo, ele dizia para mim, algoritmo ele é claro, o sistema operacional ele não tem ambiguidade, né? E realmente, você pensar numa linguagem de programação, não existe ambiguidade. Só que mas o conceito para se aplicar às tecnologias existe muita ambiguidade. Existe muita ambiguidade nesse processo, e as pessoas precisam de entender o que é a tecnologia, o que ela faz, como ela faz e para quem ela faz. Poxa, se você pensar naquela coisa do bias da inteligência artificial, que se discute tanto, né? Desse certo posicionamento, quem é que está desenvolvendo a tecnologia faz muita diferença. Né? Um exemplo, Murilo, disso que você está falando, é essa atual conjuntura política global da disputa entre Estados Unidos e China. Ela está sendo, inclusive, pautada dentro das perspectivas das grandes empresas de tecnologia. Dessa ideia, por exemplo, agora recente do Trump de boicotar o TikTok nos Estados Unidos ou forçar o TikTok a ser vendido para uma empresa americana, cuja, inclusive, a Microsoft já se posicionou interessada na compra, né, do TikTok. E aí a proibição, por exemplo, do Facebook ou de outras plataformas na China se dá por isso, ou a questão da discussão em torno do 5G. Então, tecnologia ela não está desconectada da sociedade de forma alguma. Né? A pessoa que pensa dessa forma, ela pergunta que planeta que ela vive. Né? Porque, inclusive, uma das coisas que me ajudou bastante a aprofundar, inclusive dentro da área de IHC, é justamente porque a IHC a usabilidade ela passa também pelo entendimento do que é quem está usando. Quão diverso é a nossa sociedade. Quão diverso, qual que é a perspectiva antropológica e cultural de quem utiliza as tecnologias. Essa é uma discussão muito relevante hoje na vanguarda da ciência, em torno da ciência da computação. Quem está usando, para quem está usando, qual que é o contexto cultural, qual que é o contexto social. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa em desenvolvimento de tecnologia. A gente está desenvolvendo, seja lá um sistema web, um aplicativo, um app, não importa. Né? Então, se desconectar disso é se desconectar do mundo. Hoje, política e tecnologia estão estritamente ligadas. Vídeo isso que você acabou de citar, esse exemplo da Cambridge Analytica e do sistema eleitoral, de como foi
atuação nas eleições aí nos últimos anos. Bom, espero que... Bom, isso fez um rombo a nível internacional. Eu acho que talvez seja a primeira vez que a tecnologia, em conjunto com a internet, ela tenha definido quem iria governar um país, uma potência como os Estados Unidos. E a gente ainda isso não ficou claro. Eu acho que a história vai mostrar o quanto isso foi manipulado, como foi Exatamente. manipulado. Acho que ainda tem muita coisa por Como baixo dos o panos. Brasil é um grande estudo, um exemplo disso, para ser estudado. Uhum. A eleição do Bolsonaro ela tem vários fatores, mas um dos principais também foi a colaboração de como a tecnologia foi utilizada. Uhum. E a mídia foi utilizada, enfim. A gente vai enxergar isso, né? A É, gente eleger um cara como o Bolsonaro alguma coisa está muito errada. tem que ser estudado. O Brasil precisa ser estudado, porque, enfim, né, não é só pelo que ele é, mas não é só pelas ideias que ele representa, mas é a falta de ideias que o brasileiro tem com relação à política. Isso é extremamente relevante. O brasileiro e o norte-americano pode entrar nesse barco aí também, né? Porque vamos lá. Aí na Europa também teve um caso, acho que na Polônia, que é muito parecido com isso. O próprio Erdogan na Turquia, enfim, se eu não me engano, agora recentemente a Espanha conseguiu emplacar um partido de esquerda na última eleição, mas houve uma certa ascensão de ideias reacionárias e de ideias bem atrasadas aí no cenário europeu. Isso mostra o quanto que a tecnologia atua e qual que é o poder dessas tecnologias com relação à transformação de uma sociedade, que é isso que se trata. Então, quando no Brasil consegue ganhar um cara que tinha como bandeira a mamadeira de piroca, né? O cara não tinha projeto nenhum, o cara não tinha nada, não tinha absolutamente nenhum projeto de nação. Você está falando da quinta economia do mundo, de um dos partidos mais relevantes no cenário global, no partido com o maior número de riquezas que existe no mundo, naturais, minerais, etc. Colocar um cara que nunca foi nada, absolutamente nada, nunca produziu nada como parlamentar, nunca contribuiu em nada com o desenvolvimento do país, para ser o presidente do país, é algo que precisa ser estudado. É a mesma coisa que você colocar um cara que é vagabundo para trabalhar em alguma função e Eu cuidar do pergunto para país. qualquer cara aí, esses reaças e empresários aí que apoiam o Bolsonaro, se eles colocariam um cara com o perfil do Bolsonaro para ser CEO da empresa deles, Para gestar a para ser van. CEO de um banco, por exemplo. Por exemplo, o Paulo Guedes, por exemplo. Pega o Paulo Guedes, mano, o cara é um agiota, o cara é um especulador, saca? Tipo, o cara, essa galera não pensa em desenvolvimento nacional. O problema do Brasil também passa pela questão da elite brasileira, ela tá pouco se lixando o desenvolvimento nacional. É diferente Eu do... às vezes penso que a elite brasileira nem tá no Brasil, cara. Não tá, eles não estão um pouco... Essa galera, assim, a coisa explodiu aqui, essa galera pega os jatinhos dele e vão para Miami, vão para Paris, etc. Então, assim, dane-se. O Brasil sendo um cassino, um prostíbulo e uma fazenda, tá legal os caras. Não quer o Brasil desenvolvendo tecnologias. Por exemplo, um dos maiores crimes da história da indústria, da política industrial brasileira foi a venda da Embraer. Você pega a Embraer, que era a segunda maior no ramo de aeronáutica, desenvolvimento em tecnologias aeronáuticas, e vende para concorrente por um preço que foi o mesmo preço que foi vendido aquela churrascaria Fogo de Chão. Percebe? A Embraer só com um projeto, que era o KC-390, que era um cargueiro de uso militar, tinha uma estimativa de um mercado de 20 bilhões de dólares. A Embraer recentemente fechou um acordo com a Saab, sueca, para desenvolver caças aqui no Brasil, o Gripen, e com transferência tecnológica, assim, sem igual. Aí você vende para um concorrente sem justificativa nenhuma. É destruir a tecnologia brasileira, a ciência brasileira. E assim, ali na Embraer, apesar de ser uma empresa privada, houve muito investimento estatal, muito investimento público, não só na formação dos profissionais, dos cientistas que trabalhavam lá, mas com projetos, etc, etc. Então, assim, é isso. Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, enfim. Realmente é um projeto de nação que, para a gente,
né, que é jovem, que ainda tem muito por se fazer. Às vezes eu tenho que falar, tipo, o olhar de... É uma grande oportunidade, Frank. A gente tem uma oportunidade Já está nas maravilhosa nossas para mudar mãos, o já está nas país, nossas cara. mãos, exatamente. Inclusive, a gente está nós somos a vanguarda hoje. Do se pensar em política, do se pensar em desenvolvimento tecnológico, do se pensar em desenvolvimento industrial. Então, trazer a perspectiva da construção de um novo pensar em Brasil é muito importante. É muito importante. Jovens que estão ingressando agora na vida adulta, que saíram da academia, estão ingressando no mercado de trabalho, chamar essa galera para discutir, pensar um modelo de país é muito importante. Para pegar as grandes referências e as práticas internacionais e pensar um modelo próprio nacional, de desenvolvimento nacional, porque é disso que se trata. E aí, sem bandeiras, sem essa perspectiva de ser política de esquerda ou de direita, a questão é que a gente precisa pensar no desenvolvimento, um projeto para a nação. A gente está falando de uns países de imenso potencial, Murilo. Você que rodou o Brasil aí com as iniciativas que você participou, né, frequentou não só o sul do país, ao norte, o nordeste, etc. Nós que andamos, a gente sabe o potencial que esse país tem, né, o potencial né, a energia que esse país tem, que a juventude, a diversidade que o Brasil tem, ela é muito benéfica para né, para você desenvolver N possibilidades. O Brasil é um dos maiores potenciais agronômicos do mundo. Percebe? Existe né, institutos de fomento a tecnologias na área de agronomia, por exemplo, aqui em São Paulo, a Embrapa, por exemplo, tecnologias extremamente relevantes a nível global. Você tem uma costa marítima de 8.000 quilômetros de mar. E a gente não tem uma indústria naval, meu jovem, aqui no Brasil. Percebe? A gente tem minério a rodo, a gente tem gente. Nós temos gente, que é o mais importante, jovens. E a gente está perdendo esses jovens para o crime organizado. É assim, isso. Não, lembra da frase, não passa dos 18? Exato. Eu viro estatística negativa. E aí é isso. A gente precisa pensar um novo momento, um novo projeto. Principalmente a galera que está na área de tecnologia, que é a vanguarda do que se toca numa sociedade moderna hoje. É a tecnologia da informação. Quem dominar isso vai dominar o jogo mundial, global, né? Seja a área de machine learning, né? De inteligência artificial ou de dados. O domínio disso, novas tecnologias, novas possibilidades, que vai editar quem vai dar as cartas na mesa no cenário global. E o Brasil não pode ficar fora disso. Inclusive, ele está fora, ele está subveniente. Desculpe o termo, virou... Não vou nem usar o termo que eu queria usar, mas ele virou tipo lacaio dos Estados Unidos, por exemplo. Esse atual governo é lacaio dos Estados Unidos. Leva militar para ficar batendo palma para o Comando Sul dos Estados Unidos. Os caras liberaram a base de Alcântara aqui para os americanos. Agora, para alguém pisar na base de Alcântara, precisa pedir autorização para os americanos. Assim, não que eu sou anti-americano ou anti-Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem que ser um parceiro estratégico. E a gente não tem que ser subveniente aos caras. Essa ideia de ser nação-colônia, chega. Né? A gente precisa pensar uma nova forma de tocar esse país. Não vai ser sendo subveniente a qualquer nação global, seja os Estados Unidos ou China, ou seja lá quem for. Percebe? Se não é uma troca, o Bolsonaro liberou. Um exemplo disso é essa questão o cara não precisa de passaporte, não precisa de visto para entrar no Brasil. O brasileiro continua precisando de visto para entrar nos Estados Unidos. Sim, eu inclusive tenho uma boa história, cara. Eu fui até lá para tirar o visto, um filho e caramba, 4 em São Paulo. Tive que passar por todo um processo, né, de muitas etapas, gastar bastante dinheiro. Acho que eu gastei, sei lá, uns R$1.000 quase nessa brincadeira. E aí, de repente, cheguei lá, eu falei, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, de fato, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, ela é casada, ela tem filhos lá, já está lá há muitos anos, e minha tia várias vezes falou, por que você não vem me visitar? Eu falei assim, um dia eu vou, tia. Se eu tiver dinheiro, tiver condição,
condições, claramente eu vou. E assim, os Estados Unidos tem muitas coisas. Tem o Vale do Silício, eu poderia ir para Nova York, poderia conhecer muitos lugares. Minha tia, inclusive, mora a 2 horas de Nova York. Ela mesma me falou, pô, eu vou lá com você, a gente passeia e tal. Então, assim, eu fiz todo esse processo. Cheguei lá, a menina me deu uma carta em vermelho e não me explicou mais nada, cara. Simplesmente me deu aquilo e eu saí. Aí eu olhei a carta ali e, assim, dizia que, tipo, eu não tinha apresentado condições de que eu iria ficar no meu país. Só que na semana seguinte, me liberaram um visto para mim vir estudar e fazer mestrado na Espanha. Aí um amigo meu me disse assim, Mal, se você tivesse ido com visto da Espanha, eles iriam te liberar. Porque pelo visto da Espanha ia ver que você estava estudando na Europa, que já tinham te dado um visto para outros países. Então, assim, eu acho isso um absurdo, não é ético. Os norte-americanos não estão sendo éticos com os brasileiros, Não tem nem aí. fazem esse tipo de coisa. Eles querem usar isso aqui como uma fazenda e um cassino. Essa é a ideia dos caras. Do cassino que eu falo é da agiotagem do sistema financeiro e rentista brasileiro. Então, assim, esse é o detalhe. Então, é isso. Então, a gente tem que pensar numa estrutura nacional, né? E não no caráter nacionalista antiquado, mas uma perspectiva de ser progressista mesmo, de pensar no desenvolvimento nacional brasileiro. É disso que se trata, né? Com todo respeito aos países vizinhos, aos países parceiros, por exemplo, os Estados Unidos, China, seja lá Espanha, seja quem for, você colocar o Brasil num cenário de relevância, e não como um pária internacional, não como um lacaio internacional, uma república bananeira, saca? A gente tem que pensar isso. E quem vai fazer que vai trazer essa discussão são os jovens, é a juventude. É a juventude produtiva, inclusive. Então é isso. Certo, meu caro? Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu, assim, que realmente a cada conversa está cada vez mais interessante, está cada vez melhor, e eu estou me divertindo demais, podendo reencontrar grandes amigos como você, e assim, espero que a gente possa propor outras coisas, fazer Com certeza. Conte Massa. comigo sempre. Mas eu vou fechar aqui,